Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Camisas dos craques do Vasco Vegetti e Paê são disputadas. O uniforme em homenagem aos camisas negras foi usado contra o Fluminense. Valor arrecadado será destinado ao Observatório da Discriminação Racial no Futebo. O Vasco, em parceria com a instituição Play for a Cause, está leiloando as camisas usadas na vitória sobre o Fluminense, no último sábado. Na ocasião, o clube estreou seu novo uniforme II, com referência ao centenário dos Camisas Negras. Já foi arrecadado mais de R$45 mil. Até o momento, as camisas mais disputadas são a do centroavante Vegetti, com 15 lances, último no valor de R$7,5 mil, e do meia Dimitri Payet, com 28 lances, último no valor de R$5,5 mil. Todos os itens em exposição têm o autógrafo dos jogadores e o lance inicial de R$800. O valor arrecadado será destinado ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e o leilão fica disponível até a próxima segunda-feira. A ação tem ligação direta com a proposta do uniforme. Os Camisas Negras completaram 100 anos em agosto. A equipe, formada por negros e pobres em sua maioria, fez história dentro de campo com uma campanha espetacular no primeiro título da história do Vasco. O clube também marcou época com a luta para incluir negros e operários em um esporte até então elitista. Vasco e Curitiba se reencontram após um turno e com várias mudanças nos times, compare. Cruz Maltino e Coxa fazem confronto direto na briga contra o rebaixamento, nesta quinta, em São Januário. Vasco e Curitiba vão se reencontrar no Campeonato Brasileiro com várias mudanças em relação ao jogo do primeiro turno, em confronto direto na zona de rebaixamento. Em 11 de maio, Cruz Maltino e Coxa ficaram no empate em 1-1, no Couto Pereira. Zé Roberto fez o gol do Curitiba, enquanto Éric Marcos igualou para o Vasco. As trocas começam pelo comando no banco. No time carioca, Maurício Barbieri era o técnico no primeiro turno, e agora Ramon Dias está no cargo. Na equipa alviverde, Antônio Carlos Zago saiu, e Tiago Kozlowski é o treinador. As mudanças no Vasco. O Vasco se reforçou na segunda janela e todos conquistaram vagas no time de Dias, Medel, Praxedes, Paulinho, Rossi e Vegetti foram titulares na última rodada. O badalado Payet ainda busca a melhor forma física. A mudança que chamou a atenção foi Zé Gabriel, que tinha status de fora dos planos e agora é titular. A escalação do Vasco no primeiro turno teve Léo Jardim, Puma, Robson Bambu, Léo e Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Técnico, Maurício Barbieri. 3 jogadores desse time não estão nem no Vasco mais, Rodrigo, Andrei e Pedro Raul saíram na segunda janela. Escalação do Vasco, Medel volta à zaga, e time tem dúvida no ataque. A dúvida é sobre quem começa, Rossi ou Peck. Há chance de os dois serem titulares. O Vasco encerrou a preparação para enfrentar o Curitiba, nesta quinta-feira, às 19 horas, em São Januário. Uma mudança na escalação é certa, Medel volta à zaga após cumprir suspensão. O técnico Ramon Dias havia feito alterações contra o Fluminense, na última rodada, e gostou do que viu em campo. A principal dúvida é no ataque. A tendência é que o chileno forme dupla com Léo. O zagueiro revelou ter jogado o clássico no sacrifício, por causa de uma torção no tornozelo, mas não deve ser problema contra o Curitiba. No ataque, o Vasco também pode ter novidade. Rossi foi titular no sábado e jogou bem, com 2 assistências contra o rival. Peck começou no banco, mas entrou no segundo tempo e marcou 2 gols. A dúvida é sobre quem começa jogando. Há a chance de os dois serem titulares. Provável Vasco contra o Curitiba, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Rossi, Gabriel Peck, Marlon Gomes e Vegetti. O Vasco não tem desfalques. A partida vai marcar o reencontro da torcida com São Januário, que ficou 90 dias fechado para o público. Os ingressos foram esgotados rapidamente. Rossi alerta colegas do Vasco que São Januário vai pulsar contra o Curitiba, durmo pensando. Atacante é o único reforço da segunda janela que já jogou no estádio com presença de público. Dos 10 reforços contratados pelo Vasco na segunda janela, apenas Rossi já jogou em São Januário com presença de público. Isso porque o atacante já havia passado pelo clube em 2019. Liberado para a volta da torcida após 90 dias interditado,
o estádio vai lutar nesta quinta-feira, às 19 horas, para o jogo contra o Coritiba, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Jogo difícil, de pressão, porém nossa equipe está em uma crescente muito boa e fez uma ótima semana. O treino desta terça foi ótimo, todo mundo muito concentrado, e a expectativa é a melhor possível. A gente já imagina que São Januário vai pulsar, e estamos ansiosos para ver a torcida de novo aqui no nosso templo, afirmou Rossi à Vasco TV. O atacante, que foi titular e deu 2 assistências na vitória sobre o Fluminense, já avisou aos colegas recém-contratados o que lhes aguarda em São Januário nesta quinta-feira. Não é surpresa para ninguém que os ingressos iam se esgotar em pouco tempo. A gente sabe que a torcida sempre vai estar junto. Já durmo pensando no ambiente e no caldeirão. Tenho passado isso para os meninos que ainda não jogaram aqui com torcida. Falei para o Medel como vai ser o ambiente. Estou ansioso e espero que seja uma quinta-feira maravilhosa, concluiu Rossi. Em cerca de 4 horas, a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos para a partida contra o Coritiba, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Fechado para público desde 23 de junho, o estádio vai receber uma grande festa nesta quinta-feira. Vasco fecha com um novo patrocinador, que vai estrear contra o Coritiba. Intermax Seguros vai estampar sua marca abaixo de um dos ombros, na parte frontal da camisa. O uniforme do Vasco terá uma mudança para o jogo contra o Coritiba, em São Januário. O clube fechou com um novo patrocinador, que estampará sua marca na camisa a partir desta quinta-feira. Trata-se da Intermax Seguros, empresa especializada em assistência para viagens, que assinou acordo com o Vasco até dezembro de 2024. A marca será estampada abaixo de um dos ombros, na parte frontal da camisa, onde antes ficava a Hebron. O GE apurou que o valor é superior ao do antigo parceiro. Além disso, a Hebron era estampada abaixo dos 2 ombros e uma parte ficava logo acima da Cruz de Malta na camisa. Como isso era uma reclamação da torcida, o Vasco negociou com a Intermac para estampar a marca apenas do lado direito. Vasco e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas, de Brasília, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão.